Fala galera, sejam bem-vindos ao canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio para mais uma aula de matemática. Lembrando que as nossas aulas de matemática, nós estamos falando sobre matemática financeira, né? É uma parte da matemática muito legal e muito interessante, porque nela a gente vê muita situação do nosso cotidiano. A gente fala sobre desconto, sobre valores de porcentagem, fala sobre aumento também, que não é muito legal, mas é importante e pertinente a gente compreender, tá? Então essa é um estudo da matemática que eu gosto muito. Hoje, especificamente, nós vamos dar uma revisada num pouquinho que nós falamos sobre porcentagem, tá? Então vamos relembrar o que é porcentagem. A porcentagem nada mais é do que parte de um valor, certo? De um valor pré-determinado que foi dividido em 100 partes. Então, por exemplo, quando você pega um produto que custava R$200 e você fala 50% desses R$200, significa que você pegou esses R$200, dividiu em 100 partes iguais, ou seja, R$2 para cada parte, e multiplicou por 50. No caso, 50% de R$200 dá 2 vezes 50, R$100. Então, a porcentagem ela vai ser muito importante. Por quê? Porque estabeleceu-se essa nomenclatura e até essa simbologia, que olha aqui, a gente tem várias delas aqui no desenho, porque nós podemos usar no nosso cotidiano, quando a gente fala de valor de produto, de valor de mercado, de valor de veículo, enfim, várias são as situações que a gente vai poder aproveitar, então, o estudo da porcentagem que nós vamos aprender e aprofundar um pouquinho mais na nossa aula de hoje. Vem comigo, então. Então, vamos lá. Onde a gente utiliza as porcentagens, esse cálculo de porcento? Aqui eu posso colocar em promoções de loja. Vou dar um desconto de 30%, 40%. Ou você pensa o contrário. Você pode pensar o seguinte: nossa, esses dias eu vi um ministro falando que a conta de energia vai subir 5%. Então, vai aumentar o seu valor. Muitas são as situações. Notícias da mídia. Notícias da mídia, por exemplo. Olha aqui. Falaram a porcentagem das pessoas que tomaram a primeira dose, porcentagem das pessoas que tomaram a segunda dose da vacina, porcentagem das pessoas que estão empregadas, porcentagem das pessoas que estão desempregadas. Diversas são as situações, diversos são os exemplos que a mídia nos traz de porcentagem. Dados estatísticos. Muitas das vezes, os dados estatísticos vão nos mostrar, vão nos evidenciar um valor, certo? Em porcentagem, para que a gente tenha uma ideia. Então, sei lá, dos 200 milhões de habitantes que o Brasil tem, a gente sabe que 10% está desempregado. Então, para eles não colocarem um número tão grande, que é 10% de 200 milhões, 20 milhões, eles fizeram o seguinte, falou assim, não, 10%. Às vezes até mascara um pouco os valores, esse valor percentual, porque você fala assim, nossa, 10% é muito pouco, mas imagina só 20 milhões de pessoas. 20 milhões de famílias. Então, isso é muito importante e é muito pertinente esse estudo da porcentagem. Coloquei aqui entre outros, e aqui a gente tem alguns exemplos de imagem. Olha aqui, desemprego dos jovens até 25 anos do mundo. A África do Sul parece que é o país que tem maior desemprego entre esses jovens. 53,7%. Mais da metade dos jovens estão desempregados, certo? Júlio, por que você sabe que é mais da metade? Não podemos esquecer, a porcentagem significa porcento, quer dizer que é por 100. Então, o total é 100. Se eu tenho 53, 53 é mais que a metade do 100. Tudo bem? Tenho a Espanha com 33,6%, Nigéria com 33,1%, Portugal com 19,5%, Índia, Irlanda e assim por diante. Eu tenho diversos países aqui, tá bom? E aqui eu já venho um conceito que a gente falou um pouquinho na aula passada, mas é muito importante a gente fixar esse conceito, porque quando eu falo de porcentagem, eu tenho a taxa percentual, que é o valor que tem aquele símbolo do porcentagem, o número decimal, que normalmente é um número compreendido, quando ele é 100% ele é 1, quando ele é 10% ele é 0,1, ou seja, ele vai de 0 até 1, quando o meu máximo é 100%. Júlio, o meu máximo pode chegar a 200%, ele pode chegar a 2%, depende de cada caso. E a fração centesimal, essa fração centesimal é super importante. Fração centesimal significa que é porcento, então no denominador vai ter o quê? O número 100. Eu vou colocar aqui no primeiro, o número 100. Já. Tudo bem? E nós vamos preencher todo esse quadro, certo?
com exemplos que eu vou colocando aqui, eu quero que vocês me ajudem. Nesse primeiro caso, eu vou colocar aqui, ó, a fração centesimal é 20 sobre 100. Na verdade, toda essa coluna da fração centesimal, o denominador vai ser 100. A única coisa que pode mudar é o numerador. Então, 20 sobre 100 significa o quê? Significa que eu pegar esse 20 e dividir pelo número 100. 20 dividido por 100, como é que eu faço, gente? Como é que eu faço? Tem um macete. Eu posso apenas copiar o 20, que estaria aqui, e andar 2 casas para a esquerda. A vírgula estaria aqui, né? Andei uma casa, andei 2 casas. A vírgula está aqui. Então, eu preencho com 0 aqui. 0,20. Tudo bem? E em taxa percentual, Júlio, toda vez que você for converter taxa percentual tendo o valor de fração centesimal, o valor da sua taxa percentual vai ser o numerador da sua fração centesimal. Vou falar de novo. O valor da taxa percentual é o numerador da fração centesimal. Então, observa aqui. Lembrar que a fração tem o numerador em cima, n de numerador, e o d de denominador embaixo. Então, aqui está 20 sobre 100. Isso significa que, em taxa percentual, é o numerador. Quanto vale o meu numerador? 20. Então, isso significa que é 20%. Tudo bem? Vamos fazer o processo inverso? Vem cá. Vou colocar um exemplo aqui, ó, 50% em taxa percentual. O que eu vou fazer? Vou passar primeiro para a fração centesimal, depois eu acho o seu respectivo valor em número decimal. Tá ok? Então, 50% eu já falei que o valor da taxa percentual equivale ao numerador da fração centesimal. O numerador, então, vai ser 50. E o que vai ser o meu denominador? A fração não é centesimal, quer dizer que é por 100. Então, aqui no denominador, a gente vai ter o número 100. Agora, eu preciso calcular o número decimal. Já mostrei para vocês que o quê? Para me achar a fração centesimal, quando eu tenho a fração centesimal e eu quero achar o número decimal, eu copio o número. Quando é por 100, eu ando com a vírgula, 2 casas para a esquerda. A vírgula estava aqui. 1, 2, chegou aqui. Completei com 0. Tudo bem? Vamos fazer só mais um exemplo. Vou deixar o número em decimal e a gente vai achar agora ele em fração centesimal e em taxa percentual. Vou colocar aqui, ó, 0,80. Como é que eu pego, como é que eu transformo esse número decimal, que é o 0,80, e trago ele para a fração centesimal? Depois eu vou levar para a taxa percentual, tá? Mas primeiro eu vou fazer esse processo aqui. Eu vou multiplicar o número decimal por 100. Eu falei que dividir por 100 é andar com a vírgula para a esquerda. Agora, multiplicar é andar para a direita. 2 casas. Então, 0,80, eu vou andar com a vírgula uma casa, vai ficar no 8. Andar com a vírgula mais uma casa, vai ficar no 80. Então, vai ficar 80 sobre 100. Ah, Júlio, agora ficou muito fácil de eu achar a taxa percentual. Você já me disse que a taxa percentual é o numerador da minha fração centesimal. Muito bem. Então, vem cá e completa com 80%. Beleza, pessoal? Vou fazer esses 3 exemplos para vocês tentarem fixar esse conteúdo e vamos seguir agora pela porcentagem no modelo visual, ou seja, a gente vai ver alguns desenhos aqui. Então perceba uma coisa, aqui eu tenho diversos quadradinhos, vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na horizontal. Então, o total, eu já sei que são quantos? 100. 10 vezes 10, eu tenho um total de 100. Agora eu quero saber assim, nossa, eu quero saber quantos quadradinhos eu tenho que estão coloridos. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular esses aqui primeiro, ó. Aqui tem 10 e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 10 vezes 5 tem 50. Agora eu vou pensar essa outra parte aqui, ó. Quantos que tem para me somar e colocar ali? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5? Acertou quem falou 25, muito bem. E aí eu faço 50 mais 25, eu tenho um total de 75 sobre 100. Se você quiser simplificar essa expressão, você pode fazer o que, Júlio? Você pode dividir tanto o numerador quanto o denominador por 25.
75 dividido por 25 dá 3. 100 dividido por 25 dá 4. Muito bom. Aqui eu tenho outra representação, outro modelo visual para vocês verem. Nesse caso, a minha bolinha, ela tem, parece uma pizza, né? Ela tem 4 partes, então, total eu coloco no denominador, ok? E eu tenho apenas uma parte dessa preenchida, dessa pizza preenchida. Então, representação aqui seria 1/4. Júlio, e se eu quisesse saber isso em porcentagem? Uai, eu não falei para vocês que para me achar a taxa percentual, tendo o valor da fração centesimal, é apenas pegar o numerador? Então, nesse caso, seria o quê? 75%. Júlio, e esse caso aí, que é 1/4? Nesse caso, é mais fácil a gente dividir. 1 dividido por 4, você tem 1 e tem que dar para 4 pessoas. Quanto que fica? 0,25. Agora sim, bacana. Para me achar em taxa percentual, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 100. 0,25 vezes 100 vai ser equivalente a quanto? 25%. Tudo bem? Aqui eu tenho outros exemplos. 2 partes no total e eu tenho apenas uma parte colorida. Então, 1/2. Aqui eu tenho 2 partes no total e metade dela está colorida. 1/2. Nesse caso aqui, eu tenho 8 partes e 4 está colorida. Júlio, 4/8, né? Sim, mas você pode simplificar nesse caso, ou seja, dividir tudo por 4. Tanto o numerador quanto o denominador. Então, quando você pega isso aqui e divide por 4, o numerador e o denominador, você acha 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Acho o mesmo meio. Então, são equivalentes aqui. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem e observarem junto comigo, onde a gente aplica essa porcentagem, tá? Então, olha aqui. Porcentagem da população que vive em área urbana por região, do ano de 2015. Então, no Brasil, 85% das pessoas vivem em área urbana. Qual é a região que tem mais pessoas vivendo na área urbana? O Sudeste, com 93%. O Centro-Oeste tem quanto, Júlio, precisamente? Não sei, mas olha aqui. É mais que 80% e com certeza menor que o 93% que está à direita. Chegou-se, Sudeste, aqui é o Centro-Oeste, né? O Sul é menos um pouco que o Centro-Oeste. Quando eu chego no Norte, por exemplo, eu já sei que é menor que 80%. E aqui no Nordeste, eu vejo que já está representado o valor de 73%. Olha isso, distribuição da população ocupada segundo os setores da atividade econômica. Então, o setor que mais tem gente trabalhando hoje é o setor de serviços, com 38%. Depois vem comércio e reparação, com 19%. A indústria com 17%. Construção civil, com 9%. Setor agrícola, com 3%. E tem outras atividades, diversas atividades, com 14% aqui. Tudo bem? Vamos fazer, então, 2 exercícios rapidinho aqui para a gente fixar o que nós aprendemos. Escreva as taxas percentuais abaixo em fração centesimal e em número decimal. Então, aqui, ó, tá 25%. Se for para fração centesimal, basta pegar esse número, colocar no numerador e colocar no denominador o 100. Mesma coisa por debaixo. Então, 50 sobre 100 e 68 sobre 100. Para mim achar em número decimal, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 100, ou seja, andar 2 casas do numerador para a direita. Então, aqui virou 0,25, 0,50 ou 0,5 e 0,68. Bem tranquilo, a gente aprendeu no quadro fazer isso aqui. Eu acredito que ninguém vai ter muita dificuldade, não. Olha essa situação, problema. A taxa percentual de pessoas empregadas na cidade de Araxá é de 80%. Sabemos que nessa cidade nós temos 65 mil pessoas aptas a estarem ocupando um posto de trabalho. Calcule a quantidade de pessoas que estão empregadas. Então, vamos lá, nós temos 65 mil pessoas disponíveis para trabalhar aí em Araxá. Significa que o restante da população ou pode ser idoso que não trabalha mais, não consegue trabalhar mais, ou jovens menores aí que não podem estar ocupando uma vaga no mercado de trabalho. 80%, eu vou, para mim fazer esse cálculo, eu vou passar ele para número decimal.
Para mim passar para número decimal, o que eu tenho que fazer? Dividir por 100. 80 dividido por 100, anda duas casas para a esquerda, dá 0,80. Então, basta agora multiplicar 65.000 vezes 0,80. Então, vamos lá. 65.000 vezes 0,80 vai dar 6.500. 6.500 vezes 2, 13.000 vezes 4, 52.000. Então, aqui, quando você resolver essa multiplicação, você vai achar que 52.000 pessoas estão trabalhando. Ou seja, nós temos 13.000 pessoas que estão desempregadas aí. Tá bom? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Grande abraço.